1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 e 7. Eu vou ler o versículo 6 assim. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Nós devemos tomar muito cuidado quando a gente ver alguém e ser precipitado dizendo que aquela pessoa é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, que é ungido do Senhor, que é uma ungida do Senhor. Porque muitas das vezes a pessoa pode se enganar, como Samuel. E é interessante que Samuel, que foi um dos maiores profetas que já existiu na face da terra, ele fala, certamente aí está ungido do Senhor. Ele disse certamente, ele estava convicto, e ele achava que era ele, o Eliabe. E por que ele disse isso? Porque esse Eliabe, que era irmão de Davi, era um homem muito bonito, era alto, formoso de semblante, e ele achava que seria ele porque também Saul, que foi escolhido, era uma pessoa muito bonita e alta, polida, postura, né? Ele tinha uma postura que chamava atenção. E muita gente, nos dias de hoje, não é diferente. Muitas pessoas acham que muitas pessoas, ou algumas delas, são ungidas do Senhor. Toma cuidado e não seja precipitado. Tem muita gente que ainda não tem discernimento de espírito. Porque o homem de Deus, o servo de Deus, a mulher de Deus, é enviado segundo a palavra de Deus. Eles ministram segundo a palavra, eles andam de acordo com a palavra. Eles não fazem nada fora da palavra. E aqui diz, eu vou continuar lendo, versículo 7, que é conhecido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência. A aparência muitas das vezes é enganosa. Nós podemos ver que Satanás usou a serpente com a voz sedutora, com a voz suave. E Satanás conseguiu seduzir a Eva para que olhasse para aquele fruto que foi proibido por Deus e a convenceu para que ela pudesse comer daquele fruto. E ele olhou para a aparência daquele fruto e ele achou que era uma coisa boa, mas não era, e nós sabemos disso. E Satanás continua fazendo isto nos dias de hoje. E nós, como servo de Deus, como Samuel, que foi um dos maiores profetas que já existiu, ele recebeu de Deus a resposta. Porque quando ele viu Eliabe, aqui está ungido do Senhor, e já ia ungí-lo como rei. Como tem acontecido nos dias de hoje. Muitas pessoas estão sendo ungidas por líderes, colocados em certos postos, em certos tronos, vamos dizer assim, que não tem a unção para a coisa e a pessoa acha que a pessoa tem e é colocada lá. Isso dá um problema muito grande, pessoal, quando a pessoa não tem um talento para aquilo. E isso é tão notório, eu tenho ensinado isso porque Jesus me ensinou isto. Tem pessoas que não têm um talento para coisa, ela não consegue desenvolver, não vai, não adianta. Não adianta. E a pessoa mesmo tem que reconhecer que ela não tem capacidade para aquilo, mas o ponto forte dela é outro. É outra coisa. E aqui o Senhor fala para ele, não olhe para a aparência. Não olhe. Irmãos, toma cuidado com a aparência, não é pelo vestir, não é pelo falar, pela eloquência da pessoa, que são coisas importantes. Mas você não vai conhecer um homem de Deus e uma mulher de Deus por causa do título, ou por causa da aparência, ou porque fala em línguas estranhas. Não. Você vai conhecer um homem de Deus, uma serva de Deus, pelos frutos. É pelos frutos que você vai ver. E esses frutos são de acordo com a palavra, não é nada fora da palavra. E Deus estava mostrando isso para Samuel. Samuel, não atente para a aparência, está tentando muito a aparência. Não faça isso. Então, Deus estava ensinando a Samuel nessa área. E diz mais.
Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Então Deus falou, não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura. Tem gente que está numa estatura muito boa, estão numa posição muito boa, está nas alturas. Mas e daí? Cada um na sua. Isto não quer dizer que essa pessoa seja uma escolhida, que ela tem talento para aquilo. A Bíblia diz que para um Deus deu 5, outro Deus 2, eu dei um talento. É Deus que escolhe, é Deus que unge, é Deus que capacita. E quando é de Deus, as coisas fluem e dá certo. Então Deus estava falando para ele, não atente para a sua altura, porque ele era alto, bonito, que nem Saul. Era formoso, belo. Então, mas Deus o tinha rejeitado. Deus já tinha rejeitado ele, porque Deus sabe o que está no coração, irmãos. É interessante notar que Deus não estava rejeitando a pessoa de Eliabe. Ele estava rejeitando ele para ser rei, que não era o propósito de Deus para o Eliabe. Não. Ele não era escolha de Deus para substituir Saul. Não. Porque é Deus que escolhe a obra de Deus. Ai, meu Deus do céu, tem gente que mete a mão na arca. A obra é do Espírito Santo. Nós não temos que meter a mão na arca, porque senão a pessoa é fulminada. A obra é do Espírito Santo. Nós não podemos colocar a mão onde não se deve. Ungir que não se deve. É Deus que vai levantando e vai colocando. Tem uma igreja que Jesus mandou escrever, o apóstolo João, lá numa das cartas, que é a igreja de Laodiceia, que Jesus estava fora da igreja. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta. Jesus, ali no contexto, esse versículo de Apocalipse 3:20, quer dizer isso. Eles estavam tomando decisões, fazendo do jeito deles e deixando Jesus de fora. E aquela igreja era uma igreja rica. Se você via as vestes, como que eram as vestes daquela igreja, nada contra isso. Porque isso é irrelevante. Não importa se a igreja é rica, se a igreja é pobre. A questão é, as pessoas estão obedecendo às escrituras, estão deixando Jesus reinar e falar, porque Jesus tinha rejeitado a Eliabe no coração. Tem uma igreja também que Jesus fala que tem fama de que está viva, mas estava morta aos olhos de Deus. Mas aos olhos humanos, era uma igreja que estava viva, que estava bem. Mas não. Porque Deus não vê como vê o homem. É o que Deus fala aqui, ó. Olha o que Deus fala. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Quando Deus fala assim, porque o Senhor não vê como vê o homem não consegue ver o que está no coração do outro homem. Não consegue. A não ser pelo Espírito de Deus, pelos dos dons do Espírito. Como aconteceu com Ananias e Safira, que o Espírito Santo mostrou que estava no coração deles. Isso pode acontecer, eu creio nisto. Só que aqui, o olhar de Deus, é interessante que Deus bate o olho em alguém e vê o raio-x. A gente não consegue ver o raio-x da pessoa. A gente não consegue ver o coração da pessoa. Mas Deus consegue. Se a gente olhar para a palavra de Deus, muitas das vezes, Jesus estava sendo provado, tentado pelos religiosos, porque eles queriam que Jesus caísse aí alguma contradição para acusar Jesus. E Jesus dizia, por que vocês estão arrazoando isso no coração? Então Jesus, ele batia o olho e sabia o que estava no coração, porque ele é Deus. E somente Deus pode fazer isso. A Bíblia fala em 1ª carta aos Coríntios 2, ninguém conhece o coração do homem a não ser o espírito do homem que está nele. A gente conhece o nosso coração, mas homem nenhum conhece. Só que o Todo-Poderoso é o único que tem esse raio-x, que conhece os nossos pensamentos e a intenção do coração.
O nosso espírito é a lâmpada do Senhor, diz a palavra. Então Deus está falando assim, eu não vejo como vê o homem vê o que está diante dos olhos. E eu aprendi uma coisa, pessoal, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a aparência engana mesmo. Eu vou mostrar outras coisas para vocês já já. A gente só vê aquilo que está diante dos nossos olhos. Tem gente que às vezes se faz de cego pelo que está por detrás. Às vezes a pessoa não quer enxergar, porque o pior cego é aquele que não quer enxergar. Mas tem gente que não consegue enxergar mesmo. Eu vou dar um exemplo que eu costumo dar. Imagine uma mesa. Imagine uma mesa. Essa mesa aí que você tem na sua casa. Quando você olha para essa mesa, você só vê essa mesa? Você consegue ver algo a mais nessa mesa? Você consegue ver o marceneiro nessa mesa? Você consegue ver os pregos? E de onde veio os pregos? Você consegue enxergar além da mesa? Quem fabricou? De onde veio? O pintor? Você consegue? Então, a gente tem que ter essa visão do Espírito. Nós precisamos de discernimento do Espírito. E a Bíblia diz que nós devemos buscar os dons do Espírito Santo todos os dias, para ter esse discernimento e também para ter essa visão. Além do alcance, a visão Thundercats, vamos dizer assim, é só para você entender. Você não pode ver somente o que está diante dos teus olhos, você tem que ver o que está por detrás daquela conversa, daquele tapinha nas costas. Você tem que entender o que está por detrás daquela fala sedutora. Você tem que olhar para a aparência da pessoa e ver. Porque tem pessoas que dizem que te amam, até te abraçam, te dão um beijo, mas depois te dá uma facada, espiritualmente falando. Então você precisa ter a mente aberta, enxergar ao longe, olhar como Deus, ter aquele olhar de águia. Porque se isso acontecer, você vai errar menos. Busque o Espírito de Deus. Busque o discernimento para que você enxergue. Isso é muito importante. E Deus, quando precisar, quando for útil, que os dons do Espírito Santo é para isso, você vai conseguir ver o raio-x. O que dá a entender que Samuel estava desligado nisto. E quase ungiu uma pessoa errada para reinar. Uma pessoa que Deus não escolheu, que era Davi. Mas graças a Deus, que Samuel era sensível à voz de Deus. E aqui está o segredo, meu querido. Porque às vezes nós também estamos para tomar uma decisão, estamos para eleger alguém, ajudar alguém, escolher, enfim. Nós, como pastor, levantar alguém para a obra, sabe, ser sensível, o Espírito Santo vai falar e vai confirmar se é ou não. E graças a Deus, ele foi sensível à voz de Deus e deu um passo atrás, para trás. Aqui está o segredo. Não é vergonhoso você dar um passo para trás. Não é não. Desde que seja a direção de Deus e você esteja ouvindo a voz de Deus. Porque há muitos falsos profetas no mundo, há muitos falsos amigos no mundo, há muitos falsos obreiros e por aí afora vai. E temos que ter discernimento, irmãos. Porque no meio do povo de Deus tem muito joio. Mas muito joio. E esse joio se parece muito com o trigo. Mas não tem nada de trigo. O joio, ele produz. O trigo, quando você vê que ele tem. Ele produz. Mas o joio não, ele é seco por dentro, ele é vazio por dentro. Então, nós devemos estar ligado no Espírito. Seja sensível à voz de Deus. Porque a gente também, às vezes, como Samuel, por mais que sejamos de Deus, às vezes somos precipitados e dizemos, é ungido de Deus. Ah, é o santo de Deus. Ah, esse homem de Deus, essa mulher de Deus, então toma cuidado.
Eu estou provando aqui para você na palavra. Esse é o escolhido. Esse que Deus levantou. Eu já vi muita gente quebrando a cara por causa disso. Deixa eu te mostrar algo que vai esquentar mais ainda. Olha o que diz. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13. O apóstolo Paulo estava enfrentando uma luta na igreja de Corinto, que ele fundou aquela igreja pelo Espírito de Deus e saiu em missão. E ali introduziram irmãos, falsos apóstolos, profetas, e começou a seduzir e enganar o povo. Aí alguns escreveram para ele e começou a responder através das cartas. Mas vamos lá. Segunda carta aos Coríntios 11, 13, olha o que diz. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Isso aqui é muito forte, pessoal. Aqui o apóstolo Paulo, um grande homem de Deus, estava alertando a igreja. Tem falsos apóstolos aí. Eles são obreiros fraudulentos. Eles são uma fraude. E diz mais, eles se transfiguram em apóstolo de Cristo. Eles têm jeito de apóstolo. Por exemplo, eles têm até o jeito do apóstolo Pedro. Um exemplo, ele tem até o jeito do apóstolo Tiago. Ele tem perfil de apóstolos. Mas eles são fraudulentos, é uma fraude. E ele diz que eles se passam por apóstolos. E muitos hoje estão passando por apóstolos, profetas, pastores, irmãos e irmãs. Mas olha o que ele diz. Mas não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura, se transforma em anjo de luz. O Satanás, a palavra Satanás quer dizer opositor. E o próprio Satanás se transfigura em anjo, se transforma em anjo. Tem muitas pessoas que são ministros de Satanás, como nós estamos vendo aqui, que conseguem se transformar em anjo. É uma coisa impressionante. E muita gente está se deixando se levar, não examina as escrituras, como os bereanos. Jesus disse, examinais as escrituras, porque cuidais, tem nela a vida eterna. E a pessoa não examina, acredita em tudo que estão falando. Irmãos, tem gente que é do Satanás. Tem gente que está se passando por anjo na igreja. Está se passando por anjo em relação às pessoas. Eu estava vendo hoje um vídeo e de ali virou até meme. E o que se diz profeta, profetizando e dizendo, eu sei que tem dentro da sua bolsa e tem um perfume chamado tal, a pessoa vai lá, pega, é isso mesmo, pessoal, glória a Deus, glória a Deus. E aí, o que edifica isso? A maioria das coisas é combinado, tem outras coisas que eu poderia falar, não tem um tempo que na mensagem hoje. Mas cadê? O que isso está edificando? Porque a profecia é para edificar, consolar, exortar. E tem que ser de acordo com a palavra. E dar dó do povo, porque não leem a Bíblia, irmãos. Acreditem em tudo que fala para ela, engolem tudo. Engolem tudo. Não, pelo amor de Deus. Muitos estão de aparência, estão se aproveitando. E é uma coisa perigosa. E ele diz aqui, continua dizendo, não é muito, pois, que os seus ministros, o apóstolo Paulo está falando que existem os ministros de Satanás, que se transfiguram em ministro da justiça, da palavra. Irmãos, isso é muito sério, só que o preço será caro. Satanás tem os seus ministros infiltrados. Mas, infelizmente, muitos estão abrindo as portas para esses lobos, para suas igrejas.
Muitos estão abrindo as portas para esses profetas do caos, para esses falsos profetas, falsos apóstolos. É triste quando as pessoas acham que o que derrubou a muralha de Jericó, por exemplo, foi o grito. Não, foi obediência. É muita gritaria, mas pouca obediência da palavra de Deus. Satanás, irmãos, ele só teme quem é da palavra. O diabo não respeita ninguém, mas aquele que é da palavra, ele tem medo. Aquele que é da luz, aquele que não se deixa se levar. O diabo sabe que não vai conseguir fazer a cabeça de alguém espiritual. Ele pode usar os seus ministros, que hoje então nem se compara, como existe tantos por aí. Mas o espiritual ouve, que está sendo pregado, ministrado, mas não engole não, ele sabe que é veneno. Ele sabe separar, por isso que a palavra diz: julgai todas as profecias, examinai tudo e retei o que é bom. Porque o espiritual não se deixa se levar. Ele sabe quando a pessoa é mercenária, ele sabe, o espiritual sabe. Se está seduzindo para fazer a cabeça arrancar dinheiro, mexendo com o psicológico, ele sabe que usa, infelizmente, aquela sabedoria para o mal, para proveito próprio. Sabe quando levanta alguém que Deus não mandou levantar para benefício próprio. Isso é bíblico. O Samuel, ainda bem que era sensível à voz de Deus. Ele olhou para a aparência. Satanás tem também os seus, que às vezes a pessoa até chora. Às vezes fala até em línguas. Às vezes prega a palavra de Deus, irmãos. Satanás pregou para Jesus. Satanás deu uma palavra para Jesus. Pastor, que heresia é essa? Se lembra lá não da tentação? Se lembra que ele falou? Se tu és o filho de Deus, pula daqui. Porque está escrito que Deus dará ordem a seus anjos para te guardar, para te proteger. Olha que coisa. Olha a interpretação errada das Escrituras. Só que Jesus era sensível à voz do Espírito Santo. Jesus conhecia a palavra. E disse, está escrito também, não tentará o Senhor teu Deus. Ele queria que Jesus pulasse dali para que ele fosse aplaudido, para que fosse chamado de herói, para chamar a atenção das pessoas. Olha o que eu posso fazer. E o que a gente vê hoje, muita gente querendo aparecer no meio das pessoas, no meio do povo de Deus, sempre quer ser o melhor, quer chamar a atenção. Mas o espiritual é diferente. João Batista disse, importa que ele cresça ou diminua. E eu vou finalizar aqui, que é forte isso que eu vou ler. E eu creio que muitos de vocês conhecem. João capítulo 6, versículo 70. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar sendo um dos 12. Então vamos lá. Jesus falou, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós me há de trair. É interessante que Eliabe não foi um escolhido. Judas foi. E agora? É interessante isso, né? Independente, irmão, se a pessoa é escolhida ou não, a gente precisa buscar o discernimento.
Jesus escolheu os 12. Ele orou a noite toda, escolheu entre os seus discípulos 12 deles e um era Judas Iscariotes. Será que Jesus escolheu mal? Não, claro que não. Jesus foi culpado por causa da queda de Judas? Claro que não. Assim como os pais, muitos pais ficam se culpando, dizendo onde que eu errei. Jesus não ficou falando onde que eu errei. Onde que eu errei? Para que Judas agisse assim. Judas ouviu. Judas teve o melhor mestre. Teve o melhor senhor. Teve a melhor oportunidade. E Jesus não foi culpado por causa da queda de Judas, do suicídio de Judas. Não. E Jesus ainda lutou por ele até o fim, dando oportunidade. Jesus escolheu porque ele tinha chamado. Jesus o escolheu porque o Pai o mostrou para escolhê-lo. E ele começou bem, expulsando demônios, ganhando almas, mas se perdeu no meio do caminho por causa do vil metal. E você conhece bem a história. Ele queria dinheiro e começou a ficar ganancioso, materialista. E se perdeu. Jesus deu uma oportunidade até mesmo antes de ser preso. Um de vós há de me trair. Todos eles, Senhor, sou eu. E o próprio Judas falou, Senhor, porventura sou eu. E ele já tinha combinado já. Ele sabia que era ele. Deus estava dando oportunidade para ele. Mas mesmo assim ele não quis endurecer o coração. E em vez de buscar depois, como eu costumo dizer pela palavra, a Jesus, ele foi buscar os religiosos arrependidos. Os religiosos querem saber não, irmão, da salvação de ninguém não. Eles falaram, isso é contigo. Aí foi se enforcar. Pastor, mas estava escrito. Sim. A gente sabe que uma pessoa iria fazer isso com Cristo. Deus sabe todas as coisas, irmão. Deus está lá no futuro. Mas isso porque Deus sabia que ele não iria se arrepender. E Deus sabe, irmãos. Deus já conhece o futuro. Agora eu quero dizer para você, será que Jesus se enganou na escolha? Não. Eu quero dizer para você que é pai, para você que é mãe, se de repente tem um filho que foi para as drogas, foi para o caminho errado, enfim, está na perdição, e você ensinou na palavra, ou você deu uma boa educação, ensinando. Você não tem que se culpar se você fez tudo certinho. Agora, você tem que ficar na fé, crendo que o filho pródigo volte. Você tem que estar na porta do pai, intercedendo, para que ele volte, se reconcilie. Isso é muito importante, vai depender da sua intercessão e da sua fé. Em nome de Jesus Cristo. E Jesus fala assim, eu escolhi 12 de vocês, mas um de vocês é o diabo. E o que é o diabo? O acusador. Satanás entrou em Judas, se tornou opositor da obra do ministério de Cristo, começou a acusar um ou outro, é coisa séria. Uma hora eu ministro mais sobre isso. E estava falando de quem? De Judas Iscariotes, quem iria trair. Agora, o Judas Iscariotes começou bem, mas depois ele se tornou um dissimulado. Ele começou a agir pela aparência e conseguiu enganar alguns, até os apóstolos, colegas dele. Porque eles não sabiam que era Judas, de tão dissimulado que ele era. Quando ele foi beijar Jesus, Jesus sabia, mas os demais não. Aparência. Se perdeu. Por isso, tem gente que já esteve bem espiritualmente, hoje não está mais às vezes. A gente está pregando a palavra de Deus. Você tem que ter discernimento, irmãos. Você tem que ter sabedoria. Pelos frutos conhecereis. Tem gente que não estava bem, hoje está. A minha oração é que todos estejam bem. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por isso que é importante o quebrantamento, o arrependimento. Todos os homens da Bíblia falharam. Todos. Mas encontraram a misericórdia quando se arrependeram. Aqui está o X da questão. Então toma cuidado com a aparência das pessoas. Não é porque a pessoa tem um título, tem status, está numa boa posição, numa certa altura, que essa pessoa está tendo um sucesso, está bem com Deus. Isso seja no ministério, seja financeiro, seja o que for, meu querido.
Pelos frutos conhecereis a árvore. E Jesus disse, nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E muitos vão dizer, se eu expulsei demônios, eu curei, fiz isso, não te conheço. Vós que praticais a iniquidade. Então toma cuidado com a aparência. Muito cuidado com a aparência. Uma mulher de Deus, um homem de Deus, você vai saber pelos frutos. Isso não quer dizer que a pessoa é perfeita, mas você vai saber na hora certa, no momento certo. Resumindo aqui, certamente Samuel disse, é esse ungido do Senhor, esse é ungido do Senhor, e não era. Então toma cuidado. Ainda bem que ele foi sensível à voz de Deus. Nós vimos que Satanás tem os seus ministros, tem os seus servos, que estão dentro da igreja, que são joios, que causam escândalos e outras coisas mais. Toma cuidado com esses. O joio vai ser separado no dia do juízo. Irmãos, aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Se apegue a Deus, irmãos. Se apegue a Cristo. Não abandone Jesus. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu estava para ministrar uma palavra aqui hoje. E Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Conhecidíssimo. Jesus é o mesmo, é o mesmo, é o mesmo. Jesus não muda. Nem quando tinha sucesso e nem quando estava diante de uma luta. Você tem que ser o mesmo em Cristo, o mesmo Espírito, a mesma pegada. Examine as Escrituras, irmãos. Não deixe ninguém fazer sua cabeça ou te enganar, porque ela está numa posição que se diz ungido do Senhor, o escolhido de Deus. Eu senti de Deus, irmãos, senti mesmo no meu coração trazer essa palavra. Tem muita gente que se transforma em anjo, mas é falsa. Não é uma pessoa verdadeira, é fraudulenta. Toma cuidado. E geralmente essas pessoas são usadas por Satanás, que se diz ser o seu amigo e sua amiga. E Jesus chamou Judas de amigo. Amigo, a que vieste? Que caráter tinha o nosso Senhor Jesus. Independente de quem quer que seja, continue sendo fiel a Deus. Continue, irmãos. Vale a pena. Judas foi ingrato. Vendeu seu senhor por dinheiro de escravo. Tratou ele como escravo, como negócio. Pedro caiu, mas se arrependeu. Chorou amargamente. E se transformou um dos maiores apóstolos. Essa é a palavra. Em nome de Jesus. Eu quero que você feche os teus olhos e oremos nesta hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, eu quero pedir a Ti, Pai, neste momento, sabedoria e discernimento. Nos dê, Pai, nós precisamos. Porque ninguém conhece o coração do homem a não ser o espírito do homem que nele está. Às vezes somos precipitados em dizer que é santo, que é ungido, que é o escolhido. Misericórdia a Deus. Nos dê sabedoria. Tua palavra diz que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. E ele tem os seus ministros satânicos e malignos que se transformam em ministros da justiça. Misericórdia a Deus. Pedimos livramento. Que o Senhor nos livre, Pai, dessas falsidades malignas, em o nome de Jesus. Que o Senhor nos livre dos falsos apóstolos, dos falsos profetas. Que o Senhor nos dê discernimento de acordo com a Tua palavra. Eu oro por aqueles, Pai, que estão sendo enganados, que estão até desistindo da fé, desanimados, dando ouvidos a doutrinas de demônios. Talvez alguém da família, Pai. Alguém está se perdendo, porque está ouvindo muitas vozes. Alguém que se diz ser alguém não é. Está maltratando e ferindo, Pai, o teu povo. Misericórdia. Eu peço que o Senhor venha intervir, Pai, e fazer um milagre. O Senhor levantou Moisés para libertar o teu povo daquela escravidão. Levante homens de Deus e mulheres de Deus. E dê sabedoria à tua igreja, ao teu povo.
Em nome de Jesus, para que eles não sejam enganados, Pai. Abre os olhos deles e livra-os do mal. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém.